Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, vamos para mais uma grande aula, vamos para a resolução 619 de 2016. Essa resolução aqui, ela completa em muito as nossas videoaulas, principalmente lá na aplicação das multas, no processo administrativo, auxilia bastante no entendimento do CTB. Então, a resolução 619 de 2016, ela dita as regras dos procedimentos para aplicação das multas, né? Então, a gente vai falar um pouco de aplicação das multas, uma resolução aí bastante interessante. Mas, como eu tenho absoluta certeza que nesse exato momento você já assistiu às nossas aulas do CTB, então vocês terão grande facilidade de entendimento dessa resolução. Inclusive, vai servir também de quê? Vai servir de revisão para vocês aí, galera. Vem comigo aqui. Então, lá, resolução 619 de 2016. Qual que é o objeto dessa resolução? Estabelece e normatiza os procedimentos para a aplicação das multas por infrações. Vai normatizar também o que? A arrecadação e o repasse de valores arrecadados nos termos do inciso 8º do artigo 12 do CTB, né? E aí, professor? O artigo 12, para quem não lembra, é o artigo do CONTRAN, das competências do CONTRAN. Inciso 8, né? Vem comigo aqui. Então, vale a pena aí a competência do CONTRAN. Então, ele tem a atribuição de estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações e arrecadações e o repasse dos valores arrecadados. Então, essa resolução vem preencher essa lacuna do artigo 12, inciso 8º, mas tem muito mais a ver com a parte final do CTB, em especial as penalidades e o processo administrativo. Vem comigo, das disposições preliminares. Vem comigo, artigo 1º. Artigo 1º é para que veio essa lei, né? Qual que é o trabalho da lei, né? Para que veio o que veio legislar, né? Estabelecer e normatizar os procedimentos para aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados nos termos do inciso 8º, artigo 12 do CTB, ou seja, ele replicou o que nós temos lá na nossa ementa da lei, né? Ok. Vem cá, pessoal, vai lá. Artigo 2º. Artigo 2º já é um artigo mais interessante, porque a gente vai tratar de alguns conceitos importantes, conceitos esses que foram todos eles já trabalhados na nossa aula do CTB. Agora a gente vai revisar. Para os fins previstos nessa resolução, entende-se por... Aí eu vou dizer para vocês, vocês terão que ampliar o seu entendimento, que é não somente para fins dessa resolução, para todo o seu estudo do CTB, de legislação de trânsito, quando auto de infração de trânsito, notificação de atuação e na notificação da penalidade você deverá saber, né? Você terá que saber isso aí. Professor, antes de ler o conceito, faça aquela explicaçãozinha do seu jeito, bacana. Olha só, primeiro, né, então você tem que anotar aqui, ó, sequência, né? Então esse cara aqui é o primeiro passo, né? Vamos lá. Primeiro passo, auto de infração de trânsito, né? O que é o auto de infração? Auto está atuando, ou seja, identificou que determinado condutor, determinado veículo desrespeitou alguma norma do CTB. Naquele momento, ele o quê? Ocorreu o quê? Uma infração. E aí, professor? Aí nós temos o quê? Ó, o auto de infração de trânsito, né? Esse auto de infração de trânsito, AIT, é o primeiro procedimento, né? Ele pode ser emitido de forma eletrônica ou pode ser de forma presencial, tá? Auto de infração de trânsito, por exemplo. Aqui a gente vai falar vários exemplos aí de penalidade, de aplicação dessas penalidades. Você passou aí, foi pego no radar eletrônico, por exemplo, ali, naquele exato momento ali, já configurou um auto de infração de trânsito que você receberá na sua casa, primeiro passo. Segundo passo é o seguinte, né? A autoridade de trânsito que aplicou aquele auto de infração, ele é obrigado, né, a notificar o proprietário do veículo para a notificação de atuação. Então, ali naquele presente momento, tá? Naquele presente momento, a autoridade de trânsito está fazendo o seguinte, olha, você, proprietário do veículo tal, teve uma auto de infração cometida tal hora, tal dia, tal, tá aqui. Então, aí você está aqui, esse cara, o que acontece? Aqui ainda é a penalidade? Não. Aqui você deverá ter alguns procedimentos, por exemplo, identificar quem que era o condutor da infração cometida naquele momento, né? Pronto, aí, vamos lá, vamos supor, depois do auto de atuação, que é o segundo passo importantíssimo, né? Nós vamos para o terceiro. Aqui, realmente,
é a notificação da penalidade. É o terceiro passo. Via de regra, são 30 dias aí o prazo para você pagar essa penalidade ou entrar com um recurso, impetrar um recurso. Então, isso que é o auto de infração de trânsito, a notificação de atuação e a notificação da penalidade. São 3 momentos distintos, 3 coisas distintas na qual nós iremos detalhar, nós vamos esmiuçar este assunto durante essa aula. Vem comigo, auto de infração, conceito oficial. Tem que saber que pode ter absoluta certeza que o examinador ele estará aí atuando exatamente com esses termos aqui. Vamos lá. Auto de infração de trânsito é o documento que dá o início ao processo administrativo para imposição de punição em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito. Então, toda e qualquer infração, né, da legislação de trânsito, você vai receber um documento que chama auto de infração de trânsito. Bacana, né? Aí, segundo passo, muito importante, né? Notificação de atuação. É o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento da infração. Então é exatamente isso, né? Então lá passou o radarzinho, o cara foi pego, e aí ele manda notificação de atuação para verificar, porque excesso de velocidade não é uma aplicação da penalidade do veículo ao proprietário, mas sim ao condutor, é uma conduta do condutor, não tem nada a ver com o veículo, uma conduta dele que ele desrespeitou as regras aí de trânsito, ok? Em especial de velocidade. Então ele tem essa responsabilidade. Depois disso, vem a notificação da penalidade. É o procedimento que dá ciência da imposição de penalidade, bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito. Aqui, ó, bem como indica o valor da cobrança. Então aqui já inicia a imposição da penalidade. Então os 3 momentos. Essa resolução, nós iremos estudar aqui alguns detalhes, né? Por exemplo, existe algum momento que ocorre ao mesmo tempo o auto de infração de trânsito e a notificação de atuação? Claro que tem, né? Por exemplo, o cara foi lá, numa blitz, por exemplo, né, aí o agente da autoridade de trânsito verifica que o sujeito está sem cinto de segurança. Cinto de segurança é uma penalidade que vai para o proprietário ou para o condutor? Condutor. O que tem a ver o proprietário? O proprietário tem que entregar um carro para o cara que tenha cinto de segurança. Tem, bacana, então é para ele. Aí ele chega lá, aí ele para, ele vai constatar, ele vai identificar o condutor, e esse condutor é o proprietário do veículo. Pronto. Então, naquele exato momento, ele já faz aqui, ó, o auto de infração de trânsito e já notifica da atuação. Por quê? Porque ali ele constatou, ele tem fé pública que aquele condutor é o proprietário do veículo, ele pega a CNH do cara, pega o documento do carro, opa, mesmo. A CNH atesta quem que é o condutor e o licenciamento do veículo atesta quem é o proprietário do veículo. Ó, casou, pronto, aí ele vai ter só os 30 dias aqui que ele vai receber para a notificação da penalidade, né? Então são muitos assuntos importantes, uma aula aí que completa, uma aula realmente que você tem que estar assistindo, não pode assistir essa aula com pressa, né? Vem comigo. Terminando, quem que vem a ser, gente, o atuador? Autuador. Autuador vai ser o quê? O órgão responsável pela circunscrição daquela via que vai atuar a infração, né? Infração. Quem são? Os órgãos e entidades executivos de trânsito, todos os DETRANs, por exemplo, e rodoviários competentes para julgar a defesa da atuação e aplicar a penalidade da multa de trânsito. Opa! E aí, professor? Aí do atuador tem 2 conceitos importantes. Então, atuador sobre aquela rodovia estadual de Mato Grosso, bacana. Rodovia Estadual de Mato Grosso é um órgão rodoviário, bingo, tá aí. Então, cometeu uma infração ali, ela tem a responsabilidade que é de aplicar a penalidade de multa de trânsito, ok. Aquela autoridade que tem a competência de aplicar vai ser o quê? Vai ser competente correspondente de julgar o recurso, né? Que vai lá julgar a defesa da atuação e aplicar a penalidade de multa de trânsito. Então, na verdade, aqui o legislador tinha que inverter. Primeiro, aplicar a penalidade de multa e, né, se for o caso,
para julgar a defesa da atuação, ficaria um texto mais correto. Mais bacana, nós entendemos aí, você entendeu? Então, isso é o atuador. Então, o autuador, você tem que saber, vai ser o cara que vai aplicar a penalidade. Quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito, tá? E, ao mesmo tempo, caso seja necessário, se for impetrado, ele vai ter o quê? O recurso, né? Órgão arrecadador, né? Por que tem um órgão arrecadador? Via de regra, preste muita atenção, via de regra, tá? 99% dos casos, vamos dizer assim, o órgão autuador vai ser o órgão arrecadador. Então, isso é 99% dos casos, né? Então, o órgão atuador vai ser o órgão arrecadador. Regra geral, quem aplica penalidade, quem atua, vai ser o órgão responsável pela arrecadação. Bacana. Mas existe possibilidades, entendeu? Através de convênio, de DETRAN, não sei do que um órgão atuar e o outro órgão arrecadar. Neste caso, nessas possibilidades, nós vamos ter aqui as devidas atribuições. Isso que vamos trabalhar aqui, arrecadador. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários que efetuarem a cobrança do recebimento da multa de trânsito. Olha aí, ó, tá? Ó, tem que é o órgão arrecadador, então aqueles órgãos que efetuam a cobrança e o recebimento do din-din da multa de trânsito. Olha, de sua competência, 99% dos casos, ou de terceiros, 1% dos casos, né? Porque é regra geral, quem atua é o responsável pela arrecadação, aí entra ali da sua competência, ou de terceiros pode acontecer um caso aí que um DETRAN pode passar para o outro DETRAN fazer a cobrança. Claro que pode, o código permite, é um sistema tudo interligado, então existe essa possibilidade, bacana. E aí, professor? Então nós já sabemos quem que é o órgão arrecadador, o que ele pode arrecadar. O que ele pode arrecadar? Suas próprias multas ou de terceiros, bacana. Independente de qualquer coisa, tá? Aí tem uma responsabilidade que a resolução repassou para o órgão arrecadador, sendo responsável pelo passe dos 5% do valor da multa de trânsito à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, FUNSET. Então, nós já estudamos isso nas aulas teóricas lá do CTB, que 5% das aplicações das penalidades de multas, 5% do Brasil todo, ponta a ponta, né, norte a sul, leste a oeste, 5% vai para o FUNSET. Ora, quem que é o responsável para esse repasse? Inclusive, nós vamos falar detalhes desse repasse nessa aula ainda, né? Vai ser quem? Vai ser o próprio órgão arrecadador. Bacana, bingo, né? Vamos lá. Professor, o que é o RENACH, né? Então, o RENACH é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, tá? Registro Nacional de Condutores Habilitados, da carteira de habilitação. Por que tem que estar integrado aqui? Porque o cara cometeu uma infração, cara, ele vai ter uma penalidade. Vai ter uma infração, vai ter uma pontuação. Então, essa pontuação vai para o RENACH do cara, Registro Nacional de Condutores Habilitados. RENAVAN é do veículo, ali fica vinculado os valores da multa, né? Fica preso lá o registro do cara, o cara que vai querer transferir, já está uma multa lá que já está pronta para ser liquidada, ele vai ter problemas para transferência, né? Registro Nacional de Veículos Automotores. E RENAINF, RENAINF é o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, o RENAINF que possibilitou a implantação de integrar esses três sistemas e, além disso, o órgão atuador e o órgão arrecadador fazer a repartição aí desses recursos. Além disso, o RENAINF aí que consegue aplicar e ir lá no prontuário do condutor do RENACH, né? Então ele faz toda essa integração aí. Nós temos esses três grandes sistemas. Então essa aqui é a parte conceitual. Eu dei uma ampliada nesse assunto para a gente estar aí fazendo uma ajuda à memória, né? Então vem comigo, artigo 3º, tá? Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou pelo seu agente, tá? Ou pelo seu agente, normalmente 99% é o agente, né? O agente da autoridade, ou ainda comprovada a sua ocorrência por aparelho eletrônico, olha aí. Então aqui são as possibilidades de constatação da infração. Então, primeira, pela autoridade ou por seu agente, primeiro, né? Que é o agente da autoridade. Segundo, comprovada a sua ocorrência por aparelho eletrônico. 2, né? Radarzinho, pardalzinho, lombadinha, né? Ou por equipamento audiovisual, né? Pode ter também audiovisual, né? Ok. Reações químicas, né? Professor, como assim reações químicas, né? O cara lá tomou o gorozinho dele, né? Reação química, né? Pronto, já foi, né? Aí tira um exame de sangue, por exemplo, né? Pode ser. Ou outro meio tecnológico disponível, né? Esse outro meio aqui chama-se vídeo monitoramento, né? Que estão começando aí, os caras arrecadaram esse cara aí.
Então, aí, olha as possibilidades que nós temos de atuação, né? Isso aqui o cara tem que saber para a prova, não tem jeito. Ó. Constatada a infração, como é que se pode constatar a infração? Cadê seu papelinho? Cadê seu caderno? Tem que constar isso aí. Ah, vamos lá. Ó, pela autoridade de trânsito, primeiro, por seu agente, né, a autoridade de trânsito, ou por seu agente, um dos dois, normalmente é o agente da autoridade de trânsito, ou ainda comprovada a sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível, né? Previamente, claro, todos eles, regulamentado pelo CONTRAN, será lavrado o auto, ó, de infração de trânsito, AIT. Tem que saber esse cara aí, né, que deverá conter todos os dados mínimos definidos no artigo 280, né? O artigo 280 é um artigo muito importante, ele define aí todos os requisitos mínimos necessários para qualquer uma da autoridade aí lavrar o quê? O auto de infração. Inclusive, quer fazer um estudo com propriedade, dá um pause no vídeo, vai lá agora, nesse exato momento, e leia de ponta a ponta, tá, o artigo 280, e, salvo engano, ele tem 3 ou 4 parágrafos, né, lá do CTB, que você tem a obrigação de saber desse cara aí. Pronto, constituiu, mingo, né, tá aí para vocês, né, vamos lá, ok, artigo importante esse, né, essa resolução aqui está sendo, inclusive, o que é uma resolução de revisão, né, vamos lá. Parágrafo 1º. O auto de infração de trânsito que trata o caput deste artigo poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito ou pelo seu agente. Vamos lá. Agora, os instrumentos que podem ser lavrados. São 3 instrumentos, né? Vamos lá. Por anotação e documento próprio, né? Por anotação de documento próprio. É o quê? É o caderninho branquinho de multa, né? Então, a autoridade de trânsito, mais ainda, isso aí que mais tem é o municipal, né? O guarda de trânsito municipal, o agente de trânsito municipal, aí tem os amarelinhos das cidades, tem aí os azulzinhos, tem os marronzinhos, cada município coloca uma cor da farda para o cara diferente. Então, o que acontece aqui? É aquele manual, aquele bloquinho de anotações lá de atuação. Então, aquele cara ali tem força, né? 2, ó, mais importante, desculpa, o 3 que é o mais importante. 2, né? Por registro em talão eletrônico isolado ou acoplado a equipamento de detecção de infração regulamentado pelo CONTRAN, atendido o procedimento definido pelo DENATRAN. Então, olha, registro de talão eletrônico isolado ou acoplado, né? Então, você vai ter lá, pode ser um tablet, né? Pode ser lá um sistema aí pode ser um sistema lá para medição, por exemplo, lá da intermitência de luminosidade nos veículos, do vidro, né? Nós temos vários instrumentos aí de controle, né? Balança, né? Pode ser esse equipamento aí. E 3, por meio de sistema eletrônico de processamento de dados, quando a infração for comprovada por equipamento de detecção provido por registrador de imagem, né? O terceiro aqui é o tal do famoso radar, né? Em especial aqui o radar fixo, né? O radar fixo e o estático aqui, então são todas as possibilidades aí, tá certo? Todas as possibilidades aí de atuação, né? Anotação do documento próprio, que é o formulário próprio, aí que tem tablet, tem equipamentos específicos, bafômetro entre esse cara aqui, né? Equipamento de detecção de infração, né? Entra no 3, e o terceiro é para imagens, que o item 3 é o que ocorre, 90% das multas caem no item 3, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. O órgão ou entidade de trânsito, sempre que possível, deverá imprimir o auto de infração elaborado nas formas dos incisos 2 e 3 do parágrafo anterior para o início do processo administrativo previsto no capítulo 18 do CTB, sendo dispensada a assinatura da autoridade ou de seu agente. Então, como é equipamento eletrônico, né, esse equipamento vai imprimir um documento, um mini laudo, né, da infração, e esse mini laudo será anexado ao auto de infração para fins de comprovação que o sujeito descumpriu uma regra específica. O registro da infração, referido nos incisos 3 para 1º, radar, né, imagem deste artigo, será referendado por autoridade de trânsito ou seu agente, que será identificado no auto de infração de trânsito. O que está dizendo aqui? Então o cara foi lá, né? O cara foi lá, passou no radarzinho lá, pegou, o pardalzinho lá não perdoa, pegou o sujeito, né? E aí, claro, não tem nenhuma autoridade ali, é tudo virtual isso aí, ele é eletrônico, né? E aí, lá na secretaria, lá no órgão responsável,
vai ter que ter uma pessoa que vai validar aquilo ali, ele vai referendar, ele vai registrar, ele vai referendar, será referendado por autoridade de trânsito ou seu agente. Normalmente, 99% é o quê? Alguém, em nome dele, ele vai referendar aquele auto de infração e vai ser encaminhado o auto de atuação para o sujeito na casa dele. Sempre que possível, o condutor será identificado no momento da lavratura do auto de infração de trânsito. O parágrafo 4º é o ideal de todos, né? Então, sempre que possível. Então, está lá na fiscalização, né? A melhor coisa é, no auto da infração, identificar o condutor. Professor, como é que você consegue identificar o condutor? Através de sua Carteira Nacional de Habilitação, a sua CNH. Então, ali você vai identificar o sujeito. Bingo, ponto final. E aí, professor? Bacana, né? Bacana. Então, tá lá, sempre que possível. Então, em todas as blitz, né, quando há presença física do agente de trânsito, né, então ele faz a identificação. Isso aqui você queima etapas. Nós vamos ver mais para frente esse cara aqui, né? Vamos lá. O auto de infração de trânsito valerá como notificação da atuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo. Questão de prova, tá? Questão de prova, né? Olha só, o auto de infração de trânsito valerá como notificação de atuação. Notificação de atuação é o segundo passo da aplicação da penalidade. Primeiro é o AIT. Você faz isso, pode ser de forma eletrônica. O que ele está falando aqui no parágrafo 5º? Ele está falando o seguinte, que o agente lá de trânsito pegou o sujeito na hora, né? Estava sem cinto, bacana. Ele já faz um auto de infração e ele constata que aquele condutor é o proprietário do veículo, né? E este for o proprietário, então ele mata 2-1, ele já economiza correios aí, né? Então ele vai receber, ele vai ser atuado e já vai ser notificado da atuação, né, pela autoridade, a autoridade de trânsito, aí o agente da autoridade tem fé pública, né? Bacana, parágrafo 6º, né? Para que a notificação da atuação se dê de forma do parágrafo 5º, ok? O condutor é o proprietário e foi atuado pela autoridade, o auto de infração deverá conter prazo para a apresentação da defesa, para a defesa da atuação, conforme o parágrafo 4º do artigo 4º. A gente vai chegar um pouco mais para frente e nós veremos que ele vai ter um prazo para a defesa, né? Esse prazo da defesa é um recurso que ele vai ter. Normalmente o prazo de defesa é o quê? São 30 dias aí, é combinado pelo prazo do pagamento da penalidade. Okay? Então, né, então ele faz 2-1, ele tem que falar, ó, você tem direito a recurso, tá? Então você tem um prazo aí, tantos dias aí, 30 dias, no mínimo 15, a gente vai falar, mas ele vai coincidir com o pagamento da penalidade. 7º, o talão eletrônico, previsto que é um tabletzinho que o cara tem lá, ok, dessa resolução, trata-se de sistema informatizado, software instalado em equipamentos preparados para este fim, ou no próprio sistema de registro de infrações dos órgãos ou entidades de trânsito na forma disciplinada pelo Denatran, né? Bacana, sem muita informação importante esse parágrafo 7º, né? E agora vamos para o capítulo 2, né? Olha aí. Então, capítulo 1º, qual que foi o trabalho do capítulo 1º? Muito importante, a gente falou alguns conceitos e, basicamente, nós dessecamos o quê? O procedimento auto de infração de trânsito, AIT. Qual que é o segundo passo? Notificação da atuação. Então, no legislador aqui, no caso, o CONTRAN reservou um capítulo exclusivo para nós tratarmos do assunto da notificação da atuação. Tá? Inclusive, isso aqui é suficiente, muito importante, o cara que assistir essa aula aqui, ele já está matando um capítulo lá do CTB, né? Vem comigo. 4º, a exceção disposta no parágrafo 5º, professor, do artigo anterior. Qual que é o parágrafo 5º do artigo anterior? É o único caso no CTB na qual o cara recebe o auto de infração de trânsito, o AIT, e ao mesmo tempo ele recebe a notificação de atuação. Qual que é esse caso? Vamos lá, falem aí. Você tem que fixar o conteúdo, técnica de fixação, não olha no material não. Tenta relembrar, é isso mesmo. O cara é condutor, foi parado pelo agente de trânsito. Naquele momento, o cara cometeu uma infração, então o agente de trânsito, ele vai recolher a habilitação e o documento. Opa, o condutor ou o proprietário do veículo, ponto, acabou. Então, ali naquele momento, ele é o quê? Ele é atuado, então, com exceção. Então, por isso, então não precisa, né? Vem comigo. Aí,
Após a verificação da regularidade e da consistência do auto de infração, ou seja, realmente o cara teve ali, a autoridade de trânsito, agora a autoridade aqui não é o agente de trânsito, a autoridade de trânsito expedirá no prazo de 30 dias contados da data do cometimento da infração a notificação da atuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no artigo 280 do CTB. Professor, e aí? Importante demais esse parágrafo 4º, potencial questão de prova, pode ter certeza disso. O parágrafo 4º do CTB, da resolução 619, combinado com o que diz o CTB, os dois, claro, falam a mesma língua. O que ele fala aqui? Atenção. A partir do momento que é lavrado o auto de infração, ele está dando uma atribuição específica a quem? A autoridade de trânsito. Prof, quem que é essa autoridade de trânsito? Vou falar para vocês, então você está no seu município. Aqui em Cuiabá, a nossa secretaria é a CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, a autoridade de trânsito é o secretário. Então, o secretário de mobilidade, ele é a autoridade. Então, essa autoridade, o que está falando aqui de trânsito, claro, caso da circunscrição de que ocorreu o fato gerador da multa, ele tem... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.